o Edson Matoso, jornalista, radialista, há um pouco mais de 50 anos aqui em Belém do Pará, com algumas rodagens no mercado nacional, tá certo? E a gente vai abordar aqui alguns temas, né? Para alguns, vovô. Ih, Matoso, vovô. Olha, respeito o teu avô, meu irmão, senão tu não tinha nascido. Estou logo te avisando, tá certo? Então, para outros, muito obrigado, por isso que a gente está por aqui. Realmente não sou um influencer, né? Qual é o que está ao vivo? É isso? Tanto fala, vai entrar nos dois, né? Não sou um influencer profissional, tanto que eu não entro assim quando eu deveria entrar, porque quando eu vejo muito, deixa a garotada, todo mundo entrar, Leão, porra, tá no dedo, não sei o quê, aí fica aquela discussão bacana. Eu fico muito feliz de ver o Clube do Remo ter subido. Então nós já temos um repá quase garantido ano que vem. Como quase garantido, Matoso? Porque o Remo já está garantido. E o Paysandu tem que ser caprichoso. Alô, Amazonas! Poxa, eu queria ver o Amazonas no vôlei da PAD. A Liga C, né? Liga C. Queria o Amazonas, Deus o livre. Mas vai estar Rondônia. Então, o Paysandu tem que ser mais caprichoso. Eu vou usar aqui a linguagem dos nossos irmãos amazonenses, lá, os bois de Parintins, esse sucesso internacional. E como nortista eu fico feliz com isso. Tá? Então, o Paysandu precisa manter essa forma, esse pique, né? Está fora da faixa do rebaixamento, mas está brigando. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre as invasões das bets. Tem bet errado e tem bet certa. Meus amigos, até o presidente da República já entrou. Pensei que ia demorar. Eu, hoje em dia, eu só falo o que está... Porque a gente tem que ficar com o pé na frente e outro atrás. Mas era bet de base. Eu sempre até brinco, porque as betes que eu conheço é a minha tia Elizabeth, tem uma parente minha que tem diabetes, tem a Bete Cheirosinha, lá do Ver o Peso, tem a Bete Balanço, daquela música, mas também o Brasil está invadido de bet. Calma lá, não estou dizendo que eu sou contra a bet, não é isso. São os cuidados que precisam ter. Ainda 3 bilhões brasileiros, 3 bilhões só no mês de agosto, saíram das famílias. Ontem eu falei com... Eu fui buscar ali um frango, um rapaz que abate um frango bacana, tá entendendo? Eu fui lá, o processo de higienização e tal, eu olhei para as prateleiras dele, tudo de mega, tu acabou a tua bodega aí, não tem... Não adianta, porra, a gente compra à vista, os caras chegam aqui, querem pagar fiado, porque estão jogando na bet. Estão jogando demais, porra. Aí a mercearia, a bodega, o varejo, tá entendendo? E aí o dinheiro fica concentrado na mão de poucos. Mas tu tá atacando as bets? Não. É que você usar o dinheiro do auxílio, Bolsa Família, bolsa disso, bolsa daquilo, para ser para a família, para as crianças, para servir de renda. Eita, esse rapaz, por isso que eu não gosto desse negócio. Isso aí, esse no TikTok, isso desaba. Continua. Ô, Tico, isso me dá vexame, esse teu bagulho aí, pô. Esse tripé. Isso aí é um tripé de armação, armação contra mim, pô. Mas de vez em quando dispara, ele tá torto. Eu já tô meio torto, pô. Aí o celular ainda fica mais torto, mas vamos lá. Segura esse negócio, bota o esparadrapo aí, uma goma arábica e segura. Porque senão vai sair de novo esse bagulho aí. Esse tripé eu não gosto dele, não. Então, o que acontece? Nada contra. É a maneira como o dinheiro público para as pessoas, com tantas pessoas que deixam de produzir outras coisas para ficarem recebendo os auxílios, em vez de promover as suas famílias na questão da educação, da saúde, em melhores condições, estão gastando dinheiro em cachaça. E dizer que tu não toma uma, tomo. Ontem foi um dos motivos que eu não apareci, porque eu tomei umas durante o jogo do Remo. E no sábado também, numa caminhada com o meu querido Felipe Brito, lá de Marituba, está dizendo, ex-goleiro de Marituba. E aquela senhora que parece um foguete, rapaz. Acho que a mulher quando pisa no solo, vai, pô, te dizer.
Não sei se eu posso falar o nome dela aqui, né? Eu estou falando em Beth porque eu não posso falar em Beth, da dona Patrícia. A mulher parece um foguete, meu irmão. E o povo, olha o diacho da mulher muito carismática. Então, eu não sei se a gente pode falar, porque hoje em dia a gente pode, não pode. Então, vou falar das Beths. E da invasão sem xenofobia. Prestem bem atenção que eu abri aqui o vídeo falando da felicidade nortista que eu tenho e citando meus irmãos amazonenses de Parintins com boi caprichoso e garantido. Usei até o termo, o Remo já está garantido na Série B do ano que vem. E o Paysandu está na Série B. Porra, mas depois de tantas mancadas, né, agora tem que ser caprichoso no seu comportamento e se manter na Série B para a gente ter repá na COP 30. Hein? Aí o Papai Helder, o governador foi um cara que mais apoiou o futebol. Precisa só dar uma injeção, viu, um parênteses, viu, governador? Os caras investirem mais nas bases aqui, porque, pô, mais na base, tem jogador bom no interior. Daqui a pouco eu vou falar sobre a PAD também. E vou falar sobre voleibol Liga C do Brasil. Aí, só para vocês terem uma ideia, povo paraense brasileiro, a quantidade de jogador argentino que tem no Brasil, dá para formar 5 seleções só aqui no Brasil. Vamos falar sobre esse assunto. Mas o que tu quer falar com isso? Porque eu fico triste de ver o Clube do Remo, ainda bem, o melhor jogador do Clube do Remo foi o Caboclo aqui, lá de Curuá, lá na região do oeste do Pará. Paulinho Curuá arrebentou, estraçalhou. Eu pensei que fosse só eu que estivesse vendo, mas que nada. Ouvi a opinião do Bad Boy, da Liberal, ouvi do meu querido Mário Quadros, que faz parceria com Valdo Souza, lá na Marajoara, ouvi do Rui Guimarães, ouvi do Cláudio Guimarães, outro cara que tem uma visão ampla, tá certo? Que o Paulinho Curuá foi o cara do jogo. Jogou muito, caboclo nosso daqui. Aí eu pergunto, só tem o Paulinho Curuá no futebol do Pará? Onde foi parar o Filipine? Por que ficou fora o Ronald? Qual é o problema? Ô, Matoso, o Remo já passou e tu está reclamando. Não, eu estou questionando e fazendo uma reflexão da necessidade que se tem de apoiar essa turma. Mas tu não fala nada do Paysandu. Falo, o Paysandu é pior, que só tem o Juninho. E não veio nem do Paysandu, veio da Tuna. E o moleque, quando entra, até mesmo a gente da imprensa, bora ver, técnico vai colocar, bora ver se ele vai jogar direito. Porra, o cara ainda nem entrou, os caras já estão secando o garoto. Porra. Então, eu entendo que precisa-se, com urgência, fazer um trabalho na base desse futebol. Mas, meus amigos, antes de eu seguir, levando esse tema, eu queria falar com vocês aqui, agradecer a turma do TikTok, que é uma coisa extremamente nova para mim. Esse moleque fica dando conta. Entra lá, então bora. Me ajudem. Eu não domino esse barato não, mas vamos embora. Não tenho o canhão do Paulo Cacheado, não estou reclamando, eu estou comentando. O cara tem um canhão, pô. O Paulo Cacheado tem um canhão lá da Rádio Clube, é RBA, é Dó, é Rádio daqui, é todo mundo, guerreiro comandando, Camilo Centeno em cima. É doido, tá bombando lá, meu querido amigo Paulo Cacheado. Tem lá o Bad Boy bombando também na Liberal, né? Com aquela turma boa lá, o Rodolfo Souza, aqueles meninos que tem lá muito bons, o conterrâneo de Capanema, o João Vanderlei, moleque novo, narrador novo, é uma garotada nova aí, tem alguns, né? Abner Luiz, que agora virou pai de santo. Mas é claro que é brincadeira, não brincando com a questão do pai de santo, mas é uma forma nossa, que desde criança a gente sempre tem, tu tá virando pajé, então tu fuma igual o filho de pajé. Então são coisas antigas da nossa história, da nossa, como é que se chama, das misturas que nós temos, né? E sempre se falou, e ele acabou curtindo uma onda dessa, e no melhor sentido, eu também entendi que o Abner fez, é uma forma de querer adivinhar e usando uma forma religiosa, queiram ou não queiram. Tem gente, mas eu não aceito, o problema é teu. A gente tem que respeitar todo mundo. Então, da mesma maneira que eu respeito um ateu, eu respeito um bandista. Mas tu não é católico? Sou. E daí? Um dos princípios básicos do cristianismo é respeitar o próximo. Né? Jesus Cristo, quando saiu fazendo milagre, agora ele virou pastor. Não. Ele não pediu a carteira de identidade de ninguém, atestado de ideologia, qual era o clube que torcia.
Qual é o teu time no vôlei? Sou a PAD. Mas tu não era Remo, tu não era Tuna, mas a PAD é que está inovando e está trazendo todo mundo de volta. Isso é bacana, Tuna, Remo, isso é bacana. Então eu não tenho atestado de... Então vamos lá, pessoal. Hoje começa, é um momento histórico para o voleibol brasileiro, para o voleibol do Pará, para o voleibol da Amazônia, às vésperas da COP30. Tudo que tiver eu poder agregar a COP30, eu vou agregar. E essa volta do voleibol do Pará para o cenário nacional, gente, isso é de uma valia que, pelo amor de Deus, eu sei mensurar. Não tem ideia, quando eu fico imaginando a volta das competições colegiais, da mesma maneira como tem um futsal pelo interior afora, quando fica vendo uniões, por exemplo, como essa do Clube do Remo com o Katsu. Isso é lindo! Eu vi essa turma da PAD, abraço daqui lá para o Flávio, para o Fernando, para o meu querido Mingau, grande figura, né? Toda aquela rapaziada lá da produtora, da órbita, né? Alex, Teta, toda aquela turma, o Jorge, vai Jorge, lança Jorge, corta Jorge, né? Toda aquela turma, o Aldo, a dona Sônia, toda a equipe que às vezes não dá, esse pessoal teve que me aturar mais, aí eu vou citando um pouco. Mas eu vi um trabalho lindo, eu vi aquela prévia e hoje eu vejo a PAD realizar com aval da Confederação Brasileira de Voleibol. E se quiser saber mais, eu vou falar aqui, não precisa de mim não, mas não custa nada falar. Está lá o Instagram da PAD, para saber mais, é o voleibol voltando, com toda a gana, com toda a garra. E eu falo isso com muito carinho e muito respeito, porque em 1980 eu tive a felicidade de transmitir, acompanhar pela TV Liberal, Rede Globo na época, meu querido Joel, saudosos, né? O Neves, da família Neves, o Joel Neves, todo o pessoal do vôlei, Elzema Neves, Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino de Voleibol no Ginásio de Educação Física. E a gente acompanhou fazendo a cobertura, grande companheiro cinegrafista do Hildomar Ramos, que hoje está aposentado, da Liberal, e repercussão nacional. E eu vejo agora o voleibol do Pará voltando e trazendo valores. Veja bem, como eu não tenho nenhum problema com quem vem de fora. Porque quando eu falei bem aqui do futebol argentino, esse cara não tem xenofobia. O que eu questiono é o exagero e o abandono, no caso do vôlei, da mão de obra, no caso do futebol, do pé de obra. Tá certo? Você está inventando, não, eu copiei de algum lugar esse negócio de pé de obra. Eu não estou inventando, não. De algum lugar eu achei interessante, eu estou usando aqui. Então é essa a questão da valorização. Então a PAD simplesmente, depois de anos de trabalho, a gente acompanhou um determinado momento, reunindo crianças, uma participação fantástica eu vi, a criança, o menino, a menina fazendo parte da escolinha, lá na Cidade Velha, ali na Breve, né? E ao mesmo tempo que eles vendo o jogo dos adultos, tanto das moças como dos rapazes, o time feminino como masculino, e eles como uma espécie de gandula, não sei se o nome é esse, aquela garotada que pega a bola lá e pá, eles vão já participando do clima, sentindo de perto a dinâmica, como é que funciona, os bastidores aqui, a arbitragem, quem chega, quem sai, como é que foi. E eles ao mesmo tempo participando da escolinha, eles e ela participando da escolinha. E hoje chega ao ponto máximo, eu posso dizer, deste ponto máximo desse projeto neste momento, porque tem outras coisas, né? Chegar lá no topo. Mas isso aqui já é maravilhoso. Para uma região cheia de complexidades, cheia de tanto prova que, infelizmente, nós tivemos aí a desistência ontem à tarde. Ontem à tarde, eu fui lá na PAD para saber de algumas informações, falei com a dona Sônia, que me recebeu lá e me passou algumas informações, mas depois ela disse, eu acho engraçado ela me chamar de seu Edson. Pois é, dona Sônia, então, segure ainda porque tinha desistido o time do Acre. Uma pena, né? Uma pena, mas a gente sabe das distâncias que nós temos aqui. Mas, ao mesmo tempo, eu faço questionamentos sobre a magnitude da COP30 e da imponência da nossa região para o contexto mundial da economia, né, do meio ambiente, do calor, não sei o que e tal. Tudo isso a gente tem que agregar.
Tem que agregar. Então o Acre não vem. E aí saiu uma nova tabela. E aí nós vamos ter o seguinte, hoje às 19 horas, vai jogar o PVH de Rondônia, a pronúncia é essa, Miners. Eu vi os caras com uma nome picareta. Eles devem trabalhar com minério, deve ser alguma empresa com minério, porque tem que contar com parceria, né? Então eu vi isso aí, é PVH de Rondônia. Então, Rondônia. Alô, meu querido Arthur Henriques. Alô, doutor Rodrigo Ivo Matoso aí em Roraima. Está na hora de uma próxima trazer Roraima para essa competição. Essa turma aqui é muito boa do voleibol. Aqui esse mingau, vou te dizer. Daí é o pessoal que apoia lá, o Fernando, empresas que apoiam, porque precisa desse tipo de participação. Então, PVH e Remo. Quando eu vi a bandeira do Remo, eu vi aqui meia do Brasil e meia do Japão. Falei, o que é isso, minha gente? Aí eu liguei para o meu amigo Celso, que foi quem me apresentou o pessoal lá, logo no início. Ele tenta aqui, qual é esse lance da bandeira do Brasil? Matoso, tu te lembra do Katsu, que o ano passado disputou naquele torneio da PAD? Pois é, o Remo se uniu com o Katsu. A PAD aplaude. Tá certo? Então veja mais uma situação em que o Edson Matoso não tem nenhum problema com quem vem de fora, com as marcas que vêm de fora. E eu tenho assim um carinho, um respeito muito grande pela quarta economia do planeta, Japão. É a quarta economia do mundo, tá certo? Do G7. Né? Então, se unindo o Katsu ao Clube do Remo, que maravilha, cara. Isso é lindo. Você agregando esses valores, agregando forças, agregando pessoas, agregando conhecimento, agregando potencialidades. Olha só essa magnitude do vôlei. Quanta coisa linda, cara. Eu fico... Mas, Matoso, tu já jogou vôlei na vida? Já, por debaixo da rede. Porque eu com 1,65 m, eu não sei se eu ia chegar aquela menina lá do cordão, como é o Barra de Garça, aquela menina do vôlei? Esqueci o nome dela. Parece que ela é da minha altura, pô. Mas o diabo da mulher joga muito. Não, acho que é 1,75, né? Porque 1,75 em vôlei já é baixinho. Então eu, mal e porcamente, saía para pegar a bola que cai no chão, né? Então, só que eu gosto de ver, eu não tenho problema. Eu adoro música, eu não sei cantar, mas eu gosto de ouvir os cantores. Eu não sei tocar um instrumento, mas eu gosto de ver quem sabe tocar uma música, um instrumento. Então, voleibol, eu não sei jogar voleibol, mas eu admiro. E dá mais a questão organizacional. PVH e Rondônia e Remo hoje, Remo Katsu, hoje às 19 horas. Sabe onde? Ginásio do SESI, aqui na Bandeira Branca. Aqui na Bandeira Branca, Dr. Freitas com Almirante Barroso. Eu conheci ali, era a mercearia de um português, seu Abílio. Era uma mercearia grande, aquelas mercearias antigas, né? E do outro lado era aquelas 4 cabanas, que era o mercado da Bandeira Branca, antes de ser construído esse mercado lá. Então o ginásio Gabriel Hermes, em homenagem a uma das figuras mais impolutas e consistentes da questão socioeconômica e política do Estado do Pará, e respeitado nacionalmente, doutor Gabriel Hermes, que eu tive o prazer de conhecer. E o nome é dele, o nome do ginásio. Ginásio Gabriel Hermes, sensacional, do SESI, lá na Bandeira Branca. Então, quem estiver acompanhando aqui, gostar de ver, ele procure saber como é que entra. 17 horas, aí amanhã, dia 2, PVH e Tuna Luso Brasileira que investiu. Vi lá o pessoal da Tuna botando curto, participando muito. Só para vocês terem o nome uma ideia, para eu vou comentando tudo, né? O ginásio da Tuna é ginásio Miranda Sobrinho. É uma homenagem a uma das maiores personalidades do desporto, daquela altura, amador do Brasil. Hoje não é amador, não. Não pode ser amador. Não é para amadores. Então, aqui gerou o doutor José Ângelo Miranda, me lembro do Murilo, me lembro de outras figuras aí que atuaram. Então, amanhã, PVH de Rondônia contra a Tuna. Aí, às 19 horas, esse jogo às 17 horas. Às 19 horas, a estreia da PAD, a grande anfitriã, vamos assim dizer, né? A PAD contra o Clube do Remo Katsu. Olha aqui, esse jogo promete. Aí no dia 3, 19 horas, a PAD e Tuna. No dia 4, 19 horas, Remo e Katsu contra a Tuna. Tá?
E no dia 5, a PAD IPVH, 19 horas, no dia 5. Então, gente, uma vasta programação, sensacional. Chame seu filho, sua filha, meninos, meninas, namorados, namoradas, pessoas que estão juntas. Bom, é uma grande pedida. É o novo point do desporto olímpico do Pará. Hoje até o dia 5, hoje começa às 19 horas, o time de Rondônia, o PVH Miners contra o Remo Katsu. Vale a pena. Sensacional. Eu fico assim, empolgado com isso, porque é uma oportunidade maravilhosa de ver tudo isso. Pessoal, agora é o seguinte. Eu falei do vôlei, a PAD, a sede fica lá na Cidade Velha. Eu quero falar também da Bet. Eu não vou me alongar, porque às vezes a gente pode ser mal interpretado. O Brasil tem mais de 200 bets. Tem as regulares e as irregulares, não autorizadas pelo governo. Mas, Matoso, como é que eu vou saber? Não sei. Não sei, é o governo que tem que dizer. É o governo que tem que adotar essas medidas. Tu já está criticando o governo? Não, foi o próprio governo federal, fala inclusive direta do presidente da República, Luiz Inácio Lula, questionando os valores absurdos que saíram dessas contas, como é que chama? Dos auxílios, tá? Bolsa Família. Bolsa Família. O camarada está pegando, em vez de sustentar a família, estão jogando. Então, não é nada contra a Bet, mas algumas medidas serão adotadas. Primeira, saber quem é regular. Hoje de madrugada, quando acordei, 2h pouco da manhã, 2h30 da manhã, eu estava vendo um rapaz, eu não sei como é o nome daquele apresentador, da Band Esporte. Bacana o programa, aí depois eu vi a resenha do Galinho. E um oferecimento, uma Bet. Eu digo, essa eu não conhecia. Porque tem umas que já são públicas e notórias, né? São públicas e notórias. Patrocínio do Campeonato Brasileiro, patrocínio de Taça Brasil, essas que estão patrocinando programações de televisão, eu acredito que essas aí, hein? Patrocinando clubes. Então essas aí, com certeza, são autorizadas. Porque os clubes, pelo menos eu creio, não iriam ter como patrocinadoras uma organização, vamos assim dizer, uma organização que não fosse legalizada. Então você vê os investimentos que tem hoje. Então, gente, a grande questão é o seguinte: o governo federal está muito preocupado porque houve uma queda assustadora no mercado do varejo. Eu acabei de contar no início sobre um caso do rapaz que eu fui aqui, na periferia de Ananindeua. Eu fui buscar uns frangos anteontem à noite. Ontem foi terça, né? Hoje é terça? Hoje é segunda. Não, hoje é terça, hoje é terça. Pô, tá hoje é terça, hoje é terça. Hoje é terça. Então eu fui no domingo à noite, não foi depois do jogo, foi ontem. Foi ontem, segunda-feira, eu fui buscar ontem o frango, eu olhei e pedi um negócio mais aí, tu tem uma... a tua prateleira tá tudo seca. Não, seu Matoso, porra, tá pegando. Mas o que é que tá pegando? Não, porque eu só tô vendendo frango mesmo, porque o pessoal não tá comprando. Quando eu compro essas mercadorias, feijão, arroz, farinha, alho, pimenta do reino, tá entendendo? Essas coisas assim, sal, açúcar, porque o pessoal vem comprar fiado e esquece de pagar. Aí uma das coisas que ele reclamou, só vez eles dizer que estão jogando aqui, jogando ali com o cartão do Bolsa Família, mas na hora de pagar. Então isso que o governo federal reclamou. E a economia. E, consequentemente, impostos não são arrecadados, né? E o país tem questão séria aí, falada pelo governo mesmo, o déficit da balança comercial seríssimo, que atinge os investimentos em favor da população, né? Então, é fundamental o cidadão procurar saber quem é quem, porque nem eu sei. Agora eu queria dizer uma coisa para vocês, quando eu sempre, mas porra, eu noto que tu bate, tu fala, mas tu alivia. Gente, desde 2021 existe, foi liberada a Bet. Não vamos deixar de hipocrisia. Aumentou de uma forma, tinham 20 e poucas. Este ano está batendo mais de 200 bets. É bet que não acaba mais. Então, saber como é que está funcionando, como é que está entrando. E o governo vai buscar uma maneira, ou através do Banco Central, do Ministério, vamos dizer assim, determinado para essa questão, para saber como pode neutralizar. Por exemplo, o menino aqui recebe o Bolsa Família dele. Tu recebe Bolsa Família? Minha mãe sim. Hein? Mamãe recebe. A tua mãe que recebe, né? Pois bem, se a tua mãe for pegar o Bolsa Família
ela não vai poder jogar. Não, não vale com Bolsa Família. Mas o cara pode ir no banco e receber. Ah, eu não sei. Só sei que o governo vai buscar uma maneira, porque... E, ao mesmo tempo, regularizar quem não está regularizado através da Anatel. Então, são medidas sérias que precisam ser observadas. E quando eu digo que eu não sou contra cidadã, é porque quantos clubes estão sendo patrocinados por essas bets? Quantas modalidades? Quantos empregos, áreas de ocupação estão sendo criadas? Eu sei que é uma minoria que fica bilionária ou milionária, mas espalha as possibilidades de investimentos, de economia, de finanças para pessoas. Então, o problema é a esculhambação. É contra isso que a gente está querendo. Mas, assim, dizer que somos contra de forma nenhuma, porque eu sei que gera emprego. Outra coisa fundamental, cidadão, eu não sei, e cidadã, eu não sei se vocês observaram uma dessas bets, que eu não sei qual é o nome, mas eu me lembro que tem aquela menina, aquela moça que é do judô, medalha de ouro, a Bia Souza, ouro agora, nas Olimpíadas de Paris, ela está fazendo a propaganda de uma dessas bets, tá? E aquelas duas moças do voleibol, falei há pouco do voleibol da PAD, que começa hoje, 19 horas lá no ginásio do SESI, a Patrícia, Ana Patrícia, né? E a Duda, que foram ouro no vôlei de areia, dupla de vôlei feminino, elas estão fazendo a mesma propaganda da Bet. Mas me chamou a atenção uma frase no final. Me chamou a atenção, eu disse, porra, eu gosto tanto delas, elas também entraram, mas elas precisam ganhar. Para ganhar, precisa chegar no topo. Não sei. Ela sabe o que ela diz no final? Joguem responsavelmente. Prestem bem atenção. Joguem responsavelmente. Já ouviu falar a história do beba com moderação? Porque onde você passa por aí, eu conheço um bocado de gente que é contra a bebida, mas vende bebida. Porque uma das economias mais fortes que nós temos é o mercado da bebida, principalmente da gelada, né? Aliás, até quente, quando está frio, entra bora, não tem conversa. Então, beba com moderação. Para quê? Para não dirigir bêbado, como eu vi depois do jogo do Remo, eu passei no lugar, eu digo, será que eu estou vendo? Não, porra. Aí eu vi os caras, porra, estava enchendo a cara, tudo de moto. Aí os caras bebendo, vão sair de moto, pra lá, né? Aí dá cagada e depois... Então, beba com moderação. Sim, mas tu está dizendo que tu bate sim, mas eu estava com motorista. Está entendendo? Ah, mas eu não tenho carro, meu amigo. Pega um mototáxi, vai igual aquela prefeita lá, que bora pro mototáxi, prefeita Patrícia, aquela música dela, que leva toda, tá entendendo? Então, eu nem sei se eu posso falar, eu estou falando o nome da mulher porque eu vi ela, impressionante, o carisma dessa senhora, que eu acabei de conhecer através do meu amigo Felipe Brito, lá em Marituba. Eu fiquei impressionado com a jovialidade, a energia, a mulher é um torpedo, e todo mundo gosta dela, a simpatia dela, carisma. Pode reparar que a maior parte desses políticos, tem cara tudo preocupado. A mulher tranquila, sorridente, carismática, simpática. Eu acho legal isso. Eu já tinha ouvido falar nela, isso agora, rapidamente, mas me chamou a atenção essa diferença. Mas vamos lá. Voltando aí, então, jogue responsavelmente, tá certo? Porque não vai ganhar, quem ganha é o dono. Isso eu aprendi, eu já fui cantador de bingo, já cantei bingo no Paysandu, já cantei bingo no tênis clube, já cantei aquele bingo do bingo. Quem ganha é o dono do bingo, é o dono da casa, é o que aluga. O jogador ganha uma ou outra. Quando ele ganha, ele já perdeu. Ganhou uma, já perdeu 200. É lazer. A mesma coisa, cara, olha, eu ganho X. Eu vou separar 200 conto para o meu lazer. Um exemplo, R$200. Aí eu tenho um que bebe pinga, outro bebe cerveja, o outro fuma o cigarro dele, que horror, o cigarro é uma desgraça, eu fumei muito. Ah, mas o álcool não é? Mas bebe com moderação. Tá? O cigarro não é uma praga. E o que mais? O excesso de álcool, qualquer vício em excesso. Aí quando vira vício, fumou-se. Né? Então, vou tirar 20 conto para o jogo, 20 conto para a cerveja, 20 conto para ir para a praia, 20 conto para não sei o quê. Porra, sobra 10, eu estou de olho ali, né?
Será que 100, 150? Depende do paladar, né? E depende do que for servido. Aí depende. Mas tem que ter controle. Tem que ter controle. Tem que ter controle. Cada um dentro da sua possibilidade. Não, eu mesmo arrisquei na Copa do Mundo. Pô, tá aqui, eu joguei, apostei. Porque todo empolgado, né? Nos primeiros resultados joguei 10, já estava com 100 conto. Meu irmão, antes da terceira rodada da Copa do Mundo eu já estava perdendo muito. Eu digo, tá aqui, meu. Tá entendendo? Então a gente tem que controlar. Esse é um alerta, tá? As bets são muito importantes. Primeiro, legalizadas. Segundo, que criam centenas ou milhares de oportunidades de emprego. Agora vem o outro lado. O lance das bets e das multinacionais, o mercado brasileiro está sendo invadido por atletas, vou falar do futebol, que é o carro-chefe, por jogadores estrangeiros. Para que vocês tenham uma ideia, só jogador, eu vou falar, Matoso, tá bom, pesquise, vá lá no Google, quantos jogadores argentinos atuam no Brasil? Por que tu está falando do argentino? Estou falando do campeão do mundo, né? Escroto, né? Campeão do mundo. Porque nós no Brasil, né? Estou falando do campeão do mundo. Eu vou falar de quem? Vou falar da lanterna? Falar do campeão do mundo. A referência é a Argentina, do Messi, etc, etc. Né? O que tem de técnico argentino aqui são 55 jogadores argentinos atualmente no Brasil. Sabe o que significa isso? 5 seleções argentinas formadas no Brasil. Aí como é que eu vou querer formar uma seleção que preste aqui no futebol brasileiro? Dá uma olhada quanto o nosso Papão da Curuzu tem de jogador estrangeiro. Se a xenofobia não é, acompanhe o vídeo desde o início, que venham os bons, que venham, tá lá o holandês, já estão vaiando o holandês que foi contratado. Como é o nome do cara? O holandês? Memphis Depay. Depay. Pois é, parece que não é Depay para filho, porque os corintianos lá estão bem bundidos. O cara acabou de chegar. Não é milagreiro. E o nosso futebol, esse é um dos problemas. Nós não temos paciência e não fazemos esse trabalho para chegarmos no pico. Gente, lá nos anos 1990, a Itália passou por isso. Até hoje a Itália ainda não conseguiu levantar a cabeça. Reparou? Quando a gente via Brasil e Itália, parabéns esses italianos. Porque investiu demais em jogadores estrangeiros. A Inglaterra está levantando a cabeça. Hoje você vê o Manchester United, o Manchester City, o Arsenal, o Chelsea, o próprio Tottenham. Você vê esses caras aí. Mas o futebol inglês está se fortificando. Voltou a se fortificar. Era muito forte economicamente, mas invadido por estrangeiros. Quando a Espanha passou também a valorizar... Tu vê o Real Madrid. O Real Madrid é uma seleção do mundo, né? É uma seleção do mundo. Mas vai ver se não tem o Real Madrid B. Vai ver se não tem o Barcelona B. Nós temos uma Série B, que a gente fica ouvindo um discurso, inclusive, assim, reflexivo também, da própria crônica. Mas a Série B é mais inspiração, como é? Como é que é o nome? É inspiração e outro termo, agora não esqueci. Tem um palavreado comum que às vezes eu passo por cima. Então, não, porque a Série C é na garra. Né? A Série B já é não sei o quê. A Série A é e nada. Vai ver um jogo como eu vi aí, Cruzeiro e Botafogo, como eu vi Cruzeiro e São Paulo. É jogo pegado, é jogo disputado. Palmeiras e Flamengo. Aliás, o Tite... Flamengo, tua glória. Eu não aguentava, o Tite não tem. O Tite não tem tique de rubro-negro. Demorou, hein? Demorou, com todo respeito, mas, tá entendendo? Então, tá aí o Vasco retornando, né? Então a gente vê força, tá aí o Palmeiras. Então não tem, tá lá o Abel, para mim um cara que seria um nome importante, porque o time do Palmeiras é um grande time, mas ainda não chega ao nível das disputas com os europeus. Mas tu tens na cabeça uma mulher empresária, Leila Pereira, né? Ela diz, calma, eles não
vão largar dinheiro, não. Calma, não é assim que se monta um time para sair gastando feito doido. Então, são 55, vai no Google. Nós temos mais de 120 jogadores estrangeiros só na Série A. É só a gente ver o papel, eu vou repetir aqui, Paysandu temos 5 ou 6, nada contra. Nada contra. O que me preocupa é, jogador que já tem problema disso, problema daquilo, aí chega, joga 2, 3, depois para, aí joga o outro, joga 2, 3, vai. Tem caras aí bons, tem valor, mas trazer demais assim, e é bom lembrar que quando nós começou essa vinda de muitos jogadores para cá, principalmente aqui sul-americanos, foi quando nós tivemos a fortificação do nosso real, tá certo? A fortificação do real, a queda das moedas outras, inclusive da Argentina, aí os caras migraram para cá. Só que agora está demais, porque tem injeção financeira de betos, por exemplo, né? Então você vê que é uma outra questão que eu quero me referir, não é nada contra a entrada dos jogadores dos outros países, tá? Principalmente do nosso continente. Tem jogador do Congo, do Senegal, tem jogador francês até, tem jogador francês aqui atualmente no Brasil. Então é uma situação em que a gente se preocupa com o trabalho da nossa base. Então, quando eu vejo aqui, voltando, o Paysandu, eu já estou finalizando, o Paysandu só com o Juninho, um jogador que nasceu na Tuna, mas quando eu vi o Hélio dos Anjos dizer, uma das primeiras entrevistas, uma entrevista dele, quando ele falou, não, ainda não são jogadores, por quê? Porque dentro de um conceito de profissionalismo, nem o Juninho, que o outro jogador que agora eu esqueci, que passou, foi até saiu do Paysandu, foi para o Nordeste, não sei se foi para o Alagoas, mas não estava com uma preparação adequada para um nível de competição de Série B. Foi o caso do Eni Garcia, muita gente pegou no pé do Hélio dos Anjos, porra, matou, puxou do soco, e do Hélio dos Anjos, não precisa, nem conheço ele. Eu sei que ele está falando um bocado de coisa aí, já estão criando uma rivalidade nesse jogo Paysandu e CRB, mas eu vou ficar com o Hélio dos Anjos o seguinte, o que ele fez em um ano pelo Paysandu, recebendo, claro, é profissional, cumpriu a parte dele. Subiu o time para a Série B, quando estava mal pra caramba, foi campeão paraense, ganhou o título 50 e foi tetracampeão, já garantindo uma renda superior a 4 milhões de reais para o Paysandu, quando foi tetracampeão da Copa Verde. Então é um cara que está no contexto. Agora, infelizmente, acabou tendo aí algum tipo de insatisfação que isso aí eles que resolvam lá, a diretoria do Paysandu, com o Hélio dos Anjos, sei que ele está criando um bicho danado, criando uma certa animosidade para o jogo. Já estou ouvindo o pessoal da Latinha falar aí. Então, meus amigos, esse é um questionamento. Se tem tanto dinheiro para investir em jogadores, são poucos jovens. O Eni Garcia é um menino aí de 21, 22 anos, né? Mas tem jogadores que estão vindo de fora, de outros continentes, já com mais de 30 anos, eu não tenho problema com jogador com mais de 30 anos, o problema é o estado físico, comportamental, essa coisa toda, enfim. Eu por muito menos me mandaram embora, por muito menos, tá entendendo? Então é essa a situação. E a não valorização de alguns profissionais das nossas bases, da força do campeonato do interior do estado. Porque não adianta também, não, Matoso, mas a Federação de Futebol não sei quantos mil jogos. Mas de vez em quando eu vejo uma confusão aí. Várias. Campeonato que não termina, que volta, protesto, jogadores irregulares, não sei o que e tal. E a gente não sabe, na verdade, como é que esses jogos estão sendo disputados. E saber no final se a gente vai ter resultado dessas competições da revelação de valores. Isso a gente não tem, porque não há informação. Não há informação. Então, meus amigos, era o que nós tínhamos a abordar aqui, nessa live do TikTok. Eu não sei se, como eu disse que eu não sou influencer profissional, eu não marco, olha, dia tal, mais uma live do Matoso. Não é quando a gente tem tempo, né? Quando há possibilidade, e é por isso que a gente ainda não avisa, assim, mas a gente fez essa live aqui para o TikTok, vai fazer umas edições aí, uns cortes, né? Para o Instagram, e na íntegra vai para o YouTube, canal Edson Matoso TV. Basicamente, falamos do voleibol da PAD, que começa hoje, esse voleibol da Liga C, Superliga C, o vôlei brasileiro. Hoje, 19 horas, começa com o jogo PVH de Rondônia contra Remo Katsu, tá?
19 horas no ginásio do SESI, vai até o dia 5. Os jogos sempre às 17 e 19 horas. Houve uma mudança na tabela pela ausência do Acre, que desistiu ontem, em função de logística, né? Amanhã tem 17 horas PVH e Tuna. E às 19 horas a estreia da PAD, que é a anfitriã da competição, contra o Remo Katsu. No dia 3/10 vai ter a PAD e Tuna, às 19 horas. No dia 4, às 19 horas também, tudo no ginásio do SESI, Remo, Katsu e Tuna, revivendo os antigos clássicos do voleibol do norte do Brasil. E no dia 5, a PAD e PVH de Rondônia, PVH Miners, às 19 horas. Tá? Abordamos também a questão do número de bets e o governo federal anunciando medidas contra os que estão irregulares através da Anatel e chamando atenção para as pessoas que recebem as bolsas federais, os auxílios do governo para suas famílias, e as pessoas estão usando inadvertido, de uma forma irresponsável, para jogar. E aí as bets eu não quero saber de onde vem, quero saber de dinheiro, pô. Então, eu é que tenho que ser responsável. Eu é que tenho que ser responsável na hora de fazer a minha aposta. Né? Se esse dinheiro é para comprar o feijão, o arroz, o leite, a vitamina do meu filho, da minha filha, da minha família, eu não vou gastar no jogo. Tá certo? E nem em outro lugar. Então, estão usando, só no mês de agosto, o governo federal detectou mais de 3 bilhões de reais que saíram dos auxílios de família, das bolsas, para o jogo. Isso não é legal. Isso não é bacana. E repito, as bets não têm culpa. Eu é que tenho, pô. Sou irresponsável, em vez de dar o leite do meu filho, eu vou jogar. Acho que até eu vou jogar hoje, que eu tive um sonho meio invocado. Tá entendendo? Eu só jogo quando eu sonho. E falei das bets. São 217 que nós temos aqui. Tem as oficiais, as não oficiais. Essas aí o governo vai dar em cima. E o excesso de jogadores estrangeiros no Brasil, o que enfraquece o futebol brasileiro. Repito, o Remo acabou de subir para a Série B, aos troncos e barrancos, não interessa, mas subiu. Ainda bem que o melhor jogador em campo foi considerado o Paulinho Curá, com um caboclo aqui do interior. Mas nós não temos quase nada de jogadores aqui do Pará. Por quê? E o Paysandu, que está aos troncos e barrancos brigando, pega agora o CRB no final de semana, lá em Alagoas, só tem um jogador regional. Um que veio daqui. Tem outro menino, Val Soares, que veio de fora, diz que é do Monju. Então isso é muito pouco. Eu estou falando porque eu vi tanto Remo e Paysandu e Tuna ganharem títulos nacionais com mais da metade do elenco de jogadores regionais. E que depois foram brilhar. Eu estava falando aqui em Marituba, um dos motivos, só para terminar, o meu querido Felipe Brito, que foi goleiro do futebol lá, porque Marituba é terra de um jogador chamado Assis, que nos anos 1960 a vila de Marituba era do município de Ananindeua, depois que Santos transformou em município. O Assis, por indicação do Amoroso, que veio para o Clube do Remo, Amoroso que foi seleção brasileira, Botafogo, Fluminense, foi para o Fluminense do Rio de Janeiro, que já estava lá indicado, lembrado pelo Castilho, goleiro bicampeão do mundo, o Oliveira do Paysandu. O Oliveira saiu da base do Paysandu e o Assis saiu de uma seleção do interior. Formaram durante quase 10 anos a zaga poderosa do Fluminense. Uma das zagas que eu me lembro. Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio. Oliveira saiu da base do Paysandu. Assis saiu da seleção de Ananindeua, da vila de Marituba. Porra, nossa juventude desaprendeu? Ou nós não estamos enxergando? Um grande abraço, felicidade, parabéns, Leão de Antônio Baena. O Botafogo está mordido com Volta Redonda. Eu não me espanto se o Clube do Remo ganhar o Botafogo, não. O Remo tem chance até de disputar a final e, quem sabe, o impossível que parecia impossível chegou, né? Esse é o Rodrigo Santana, parabéns. Eu digo que eu vou terminar, mas é por a língua. Rodrigo Santana arrumou a casa. 70% desse time do Remo foi indicado pelo Catalá, mas o Catalá não conseguiu. Chegou esse bolso aí, arrumou a casa e tá aí, o Remo subiu. Gostei da fala do goleiro Rangel. Rangel, eu esqueci o primeiro nome dele. A minha mão, minha participação, o nosso time, mas no fim a mão de Jesus. Isso. Não custa nada colocar a espiritualidade, até a ciência
Já vi vários depoimentos de profissionais de medicina que não são arrogantes e prepotentes, só porque tem os prepotentes, os arrogantes, que não chegam ontem eu vivi esse. Entra no consultório, não tem coragem de dar bom dia, de levantar a cabeça. Os caras estão ali tudo fumado, né? Aí entra o cara arrogantemente, não tem coragem de dizer bom dia, boa tarde, não, entra puto olhando pro celular, pô, que é isso? Pô, muito bem. Então, a ciência reconhecendo a importância do poderoso, Criador do céu e da terra. O Rangel, que é goleiro do Clube do Remo, encerra sempre as suas palavras, invocando o nome de Jesus e agradecendo a Deus. E o Ítalo foi criticado várias e várias vezes. Eu mesmo acho que eu dei uma cutucada nele. Eu fui muito criticado, mas eu fiquei no silêncio, trabalhando, e se tornou uma das figuras mais importantes, na humildade dele, na boa, tá certo? É outro cara que merece como exemplo. Para não dizer que a gente está querendo puxar pelo pessoal daqui, não. As coisas boas que vêm de fora, nós temos mais aqui a agradecer. Um abraço, nos acompanhe no canal do YouTube. Quero dizer o seguinte, não tenho patrocínio nenhum, mas se tiver eu agradeço, né? Não tenho patrocínio nenhum, nem no YouTube, nem no TikTok, não sei se pode ter, né? Eu vou depender para pagar o jovem ali que me auxilia. Assim, tá bom? Muito obrigado. Então, tanto no YouTube, no Instagram, como no TikTok, Edson Matoso TV. Um abraço a todos, fiquem em paz.